Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira live temática aí dos cursos híbridos da Unicesumar de Biomedicina e de Farmácia. Eu sou o professor Sidney Mello, coordenador, e hoje contaremos com a presença da Patrícia Guese, professora Patrícia Guese, farmacêutica esteta, que vem desenvolvendo um trabalho muito legal, né? E nós encomendamos, né, essa live aqui justamente pelo interesse dos vários alunos em saber um pouquinho mais a respeito da área, e a gente vai fazer um bate-papo muito legal essa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Mela, tudo bem? Tudo jóia. Gente, que alegria poder estar aqui conversando com vocês hoje. Eu estou abrindo aqui os comentários para também ir acompanhando como que vocês estão interagindo comigo aí nessa noite. Então, a gente vai trabalhar aqui, Paty, colocando algumas dúvidas dos alunos, assim que possível, mas a gente já tem uma trilha da nossa conversa aqui para possibilitar que a gente esclareça a maior quantidade de dúvidas possíveis a respeito da área. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, vamos falar um pouquinho sobre como é que está hoje legalmente a profissão, sobre os procedimentos que podem ser feitos para cada uma das áreas, enfim. Vai ser uma noite bem legal, eu acho que vocês vão aprender e vão gostar bastante, tá? Você quer que eu já jogue teu slide? Pode ser? Pode jogar sim. Então, tá bom. Então vocês vão ficar um pouquinho agora com a Patrícia e daí a gente vai conversando pouco a pouco. Boa noite, então, galera. Eu estava ansiosa para vir participar dessa live com vocês, porque essa é uma área de atuação que me encanta, tem me encantado nos últimos anos, e eu gostaria de passar um pouquinho de toda essa experiência que eu tenho Olha ali, ganha a hora. Aluno é sempre aluno mesmo, né? Não muda. Ganha experiência de vida, coisa que às vezes é difícil da gente adquirir. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que eu consiga responder todos os questionamentos de vocês na área. Então, meu nome é Patrícia, eu sou farmacêutica. Quero vocês me seguindo lá no Instagram, tá? Me sigam, esse aí é o meu Instagram. Ali vocês podem acompanhar tanto as dicas do meu dia a dia, como esteta, as dificuldades do dia a dia, eu posto muito resultado, posto muita dica também sobre como a gente conseguir melhores resultados dentro da nossa profissão, porque sim, somos extremamente capazes de nos destacarmos nessa área. Pode passar, né? Gente, comecei em farmácia, o ano era 1998, há muito tempo atrás, e me formei como farmacêutica bioquímica em 2001. Solta a foto, Mela. Sim, gente, o Mela foi meu professor. Ele foi meu professor da disciplina de imunologia básica e clínica há muito tempo atrás. Como vocês podem ver pela foto, graças a Deus o tempo passou, né, Mela? A gente melhorou bastante. Pois é, eu achei meio desnecessária essa foto aí, né? Mas como a gente não pode contrariar a palestrante, né? Aí eu resolvi deixar. Mas não precisava, né, Paty? Não precisava. Não, é lógico que precisava, porque a gente adora fazer um bullying, né? E quando a gente tem essa possibilidade, melhor ainda. Então, eu comecei dentro da farmácia, passei por várias áreas de atuação, fui trabalhar na área de análises clínicas, e durante toda essa minha trajetória aí, que já tem mais de 20 anos, eu fiz algumas especializações e acabei também fazendo outros estudos. Então, fiz a titulação do mestrado em saúde e biociências e tenho essas outras especializações que vocês estão vendo aí. Mas o que interessa para vocês está ali, ó, na segunda linha, especialista em farmácia estética, e vocês já vão entender por quê. Gente, para trabalhar na área da estética, não basta apenas fazer a pós-graduação. Vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho sobre as resoluções, principalmente da área de farmácia e biomedicina. Ambas resoluções exigem que o profissional de estética ele passe por uma pós-graduação de estética avançada após a conclusão da graduação, mas não para por aí. Cada vez mais vocês vão precisar se aperfeiçoar, vocês vão precisar fazer muitos cursos. Hoje é um mercado que tem
uma concorrência muito grande de profissionais extremamente qualificados. Então, a pós-graduação é apenas o primeiro contato que vocês vão ter com essa área da estética avançada. Vocês têm que ter consciência que vocês vão precisar estudar muito e investir muito para trabalhar nessa área. Eu já tenho aí uma trajetória de 3 anos dentro da estética avançada, e dentre esses 3 anos aí já foram mais de 30 cursos livres nas mais diversas áreas. Lógico que com esse tempo eu fui afunilando os cursos e posso até dar muitas dicas para vocês. Quem me acompanha ali também no Instagram pode mandar mensagem em inbox, eu sempre estou à disposição para tirar dúvidas quanto aos cursos. Hoje, com esse período da pandemia, surgiram muitos cursos ruins, né? E às vezes a gente faz investimentos que não valem muito a pena e que não vão agregar muito conhecimento. Então, eu sempre estou disposta a ajudar vocês também em cursos bons que eu fiz e indico. Então, só me chamar lá quando vocês tiverem alguma dúvida. Profissão esteta. Vocês vão ver que tem muita gente que vai confundir vocês. Então, o que nos diferencia dos outros profissionais da estética? Gente, o tecnólogo em estética é aquele profissional que ele tem apenas o curso técnico. Dentro desse curso técnico, ele vai poder trabalhar apenas com massagens, com terapias, nada muito invasivo e nada muito aprofundado. Fica meio ali com o massoterapeuta, ok? O esteticista e cosmetólogo, ele já tem uma graduação na área. Essa graduação na área permite que ele venha fazer procedimentos estéticos, tanto na face, corpo e cabelo, porém, ele tem um limite de penetração tecidual. Ou seja, eles não podem trabalhar com o minimamente invasivo. Isso cabe a nós, profissionais estetas. Então, nós, como profissionais de estética, nós precisamos ter uma graduação. Hoje, quais são os cursos que os conselhos profissionais habilitam a trabalhar com estética? Farmácia, biomedicina, enfermagem e agora, ali nos 45 do segundo tempo, a biologia entrou também com uma resolução habilitando a trabalhar em alguns segmentos da estética. O que a gente sabe é que a fonoaudiologia e a fisioterapia, eles também estão tentando entrar nessa área de atuação. Mas hoje, que os conselhos permitem, farmácia, biomedicina, enfermagem e biologia. Então, todos esses cursos, todos esses conselhos exigem que o profissional, ao finalizar a sua graduação, faça, então, uma pós-graduação com reconhecimento pelo MEC, com, no mínimo, 360 horas. Alguns conselhos exigem um mínimo de 100 horas de prática, outros conselhos não. Por exemplo, o de farmácia não exige esse mínimo de prática. Já o de enfermagem, sim, e o de, se eu não me engano, o de biomedicina, sim, mas o de biomedicina tem que confirmar. Mas eu tenho certeza que o de farmácia, não. Mas prática é tudo para a gente ter segurança, né? A odontologia... Oi? Eu ia falar para você, estão perguntando a respeito da odontologia. A odontologia não precisa de pós-graduação. O cirurgião dentista, ele já é habilitado pelo seu conselho. Então, para eles, bastam os cursos livres. Certo. Então, isso é importante de salientar. A gente tem também na biomedicina, né? O conselho coloca que se eles fizerem um estágio nas áreas específicas de pelo menos 500 horas, né, eles podem adquirir habilitação. Ou seja, se eles fizerem 500 horas na análises clínicas, 500 horas na imagem, né, ou 500 horas em biologia celular, ou 500 horas até na própria estética, eles podem adquirir habilitação. Mas, às vezes, só habilitação não vai deixar esse profissional pronto para que ele possa, então, atuar minimamente, assim, entrando com bastante qualidade no mercado de trabalho, né? Sim, sim. Tem que ver sempre bem certinho, porque as coisas sempre mudam, né? Dentro dos conselhos, as resoluções, elas acabam tendo alguns adendos, então a gente tem que sempre ficar ligado no que as resoluções de cada conselho estão pedindo para conseguirmos, então, ter essa habilitação aí no futuro. Então, assim, a odontologia, sim,
têm áreas de atuação. A diferença é que eles podem trabalhar só a região de pescoço e face, e eles não precisam da pós-graduação para poderem atuar na área de estética. Agora que estão surgindo algumas especializações em harmonização orofacial, e aí aqueles dentistas que gostaram da área e quiseram adquirir mais conhecimento estão conseguindo, então, fazer uma especialização, porque viram que, mesmo o conselho não pedindo, é necessário. Pode passar, Mel. Então, assim, eu coloquei o enfermeiro aqui, mesmo não tendo foco, porque foi uma das últimas resoluções a serem aprovadas. E vocês vão ver que muitas das áreas são afins, muitas das atividades que são realizadas são afins. Então, assim, hoje, o que o enfermeiro esteta pode fazer? Ele pode trabalhar com a parte de dermo e micropigmentação. Sabe isso que vocês normalmente veem de fazer pigmentação de lábio para revitalização de lábio, a parte de sobrancelha? Sim, o enfermeiro esteta pode trabalhar nessa área. Eles podem trabalhar também em algumas áreas das eletroterapias. As eletroterapias são todas aquelas terapias estéticas que têm algum potencial elétrico envolvido. Então, eles podem trabalhar com o ultrassom estético, com as correntes russa e alce. Eles podem trabalhar com a drenagem linfática mecânica, que também é feita com aparelhos, vacoterapia, endermoterapia. E para isso, eles também podem trabalhar com alguns dermocosméticos para acelerar alguns resultados. Porém, o conselho deles foi muito feliz, na verdade, que em um dos itens eles colocaram lá que o profissional enfermeiro esteta, ele pode realizar todo e qualquer outra atividade, desde que não venha bater de frente com aquilo que está descrito no ato médico. Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre ato médico, porque é o ato médico que limita muitas das nossas atuações dentro da estética. E com isso, é aquela coisa, se você não diz que não pode, tem uma brecha para dizer que pode. E a partir daí, então, o enfermeiro esteta, hoje, ele está habilitado a fazer toxina botulínica, os preenchedores dérmicos e também fazer a aplicação de ativos por meios de agulhas, que vem, então, ser a intradermoterapia. Agora, vamos lá, porque que a gente pode fazer, né? Então, o biomédico esteta. Hoje, o biomédico esteta, ele também pode trabalhar com a parte de eletroterapia. Então, cabe tudo lá que eu falei para vocês. O ultrassom estético, que ele faz lipólise. A iontoforese, para facilitar a penetração de ativos nos tecidos. A radiofrequência, que também é um aparelho que estimula a síntese de novas fibras de colágeno e elastina, melhorando a flacidez e faz um pouquinho de lipólise. Laser terapia. Então, essa é uma área que praticamente só o biomédico está atuando, ele está nadando abraçada, porque o farmacêutico, daqui a pouquinho vocês vão entender que o farmacêutico não está podendo trabalhar com laser por enquanto. Luz pulsada, então fotodepilação, outros tratamentos faciais e corporais que utilizam a luz pulsada, que é um tipo de laser não ablativo. O que é isso? Ele não queima. Cosmetologia, cosmiatria, que é o uso de cosméticos e dermocosméticos para melhorar resultados. O biomédico também pode trabalhar com peelings de baixa intensidade, tanto sendo eles químicos, com a ajuda de ativos, como o mecânico. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa de peeling de diamante, peeling de cristal, que é quando a gente usa outras formas para fazer a esfoliação do rosto, mais com aparelhos. E aqui a parte mais dos minimamente invasivos. A intradermoterapia é uma técnica em que a gente usa quantidades muito pequenas de ativo diretamente nos tecidos para obter melhores resultados. Então, a intradermoterapia é uma área muito ampla, em que a gente pode trabalhar tanto para fortalecer e estimular o crescimento de pelos, cabelo, por exemplo, a intradermoterapia capilar. A gente pode melhorar a qualidade da derme com aplicações de substâncias hidratantes e que também promovam rejuvenescimento ou melhorem a qualidade da pele, com a intradermoterapia na região do subcutâneo. Diz intradermo, mas é no subcutâneo, tá? Porque também a intradermo é conhecida como mesoterapia.
E tem aquelas que a gente acaba vendo mais no Instagram, que são as terapias para gordura localizada, com aplicação de ativos lipolíticos e que melhoram o carrear, o transportar aí dos triglicérides para que eles sejam eliminados, promovendo emagrecimento e redução de medidas. Além disso, para o tratamento de celulite, tratamento de estria. Então, a intradermoterapia, ela abre um leque muito grande de opções de tratamento aí, o que faz com que a gente consiga ter resultados muito melhores, principalmente se a gente consegue somar a essas técnicas que vocês estão vendo ali com os aparelhos. Toxina botulínica para fazer paralisação flácida do músculo e os preenchedores também para fazer a parte que envolve mais a tal da harmonização facial, que a harmonização não é só preenchedor, né? Mas hoje virou tipo um sinônimo. O biomédico está amparado para fazer todas essas atividades por resoluções. Então, vocês vão ver ali que eu coloquei várias resoluções, dá print na tela, vai lá, entra lá na página do Conselho de Biomedicina, vai ler o que está escrito dentro dessas resoluções, se você quer trabalhar nessa área. Vocês, como profissionais, vocês têm que dar o exemplo e vocês têm que sempre saber o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Na primeira resolução, a de 2011, então vocês podem ver que são áreas extremamente recentes. A de 2011, é verdade, desculpa, pulei ali, ó. O biomédico, ele pode trabalhar na prescrição estética, pode sim, tá? Só que vocês vão ver que na resolução 214 tem lá toda a descrição dos ativos que vocês podem prescrever, não são todos. Tem uma limitação nesses ativos. Então, vocês só podem trabalhar com formulações que tenham esses determinados tipos de ativos. Ai, Patrícia, mas eu não posso prescrever aquilo que está no mercado agora? Tem que tomar cuidado, porque dependendo da farmácia de manipulação, ela não vai aceitar a sua prescrição estética. Mas, sim, biomédico pode trabalhar na parte de prescrição também. Cosméticos, nutricêuticos, sim. Laser para retirada de micropigmentação? Pode, Andréia. Pode sim também. Igor, biomédico pode trabalhar com ozonioterapia? Eu não lembro de ter visto nenhuma resolução que liberasse, mas não posso estar errada, tá? Eu sei que saiu a liberação para o farmacêutico, mas para o biomédico eu não tenho certeza. Você consegue essa informação facinho, buscando resolução lá no seu conselho, tá? Isso, Igor, eu acabei de ver ali. Então, eu não tenho essa informação para te dizer, como não é muito a minha área de atuação o ozônio, apesar de eu estar vendo resultados maravilhosos, eu não vi se ele pode trabalhar. Facinho, entra lá na página do Conselho de Biomedicina, busca resolução ozonioterapia e verifica se está habilitado ou não. Cíntia, tá ali, Cíntia. Já vi esteticistas fazendo ozonioterapia também. Era uma área que eu brinco que era uma área sem lei, né? Porque não tinha uma habilitação, não tinham resoluções que amparavam os profissionais. E se você não tem resolução, você não tem como fiscalizar. Então, sim, tinha muito profissional fazendo ozonioterapia. Agora deu uma limitada. Com o surgimento das resoluções, agora já deu uma limitada, porque tem como fiscalizar. Luana, eu vou deixar a tua pergunta para o final da apresentação, tá bom? Eu vou deixar para vocês e vocês vão entender por que eu vou responder ela no final. Vamos lá, então. Farmácia, tá? Farmácia, nós temos várias resoluções que nos amparam a trabalhar, tá? Algumas delas estão barradas judicialmente. A partir do momento que as resoluções estão barradas nos conselhos, nós, como profissionais, precisamos assinar um termo lá no nosso conselho profissional, nos responsabilizando em não praticar nenhuma das atividades descritas nessas resoluções. Quais que são as resoluções que estão amparadas hoje e que estão bloqueando algumas das nossas atividades na estética? A primeira delas, a primeira resolução do farmacêutico esteta, que é a 573, e hoje também o nosso projeto de lei, o 669, ele está em stand-by na justiça, ele está sendo julgado judicialmente.
E nós temos outras 2 resoluções que permitem com que a gente continue trabalhando nesse mercado, que é a 616 e a 645. Essas resoluções, elas são complementares. A primeira resolução, a 573, ela descrevia as atividades muito primárias, muito assim, ainda de adentrar ao mercado para o farmacêutico esteta, que era a parte de cosmiatria, nutricêuticos, a parte de laser terapia, eletroterapia, que são aqueles aparelhos estéticos que eu citei para vocês. E as outras resoluções foram complementando essa primeira. Então, entraram ali o procedimento estético invasivo para minimamente invasivo para microvasos. Desculpa, o biomédico também pode fazer. A gente conhece isso como PIN. E outras atividades. Então, muda o slide ali para mim, que eu vou descrever o que a gente pode, o que a gente não pode fazer hoje, por causa dessa ação judicial. Então, o que vocês estão vendo ali com um xizinho é aquilo que o farmacêutico não pode trabalhar hoje. Então, vocês vão ver ali, ó. Avaliação e definição dos procedimentos estratégicas é praticamente a anamnese. Mas, gente, a gente não tem nem como começar a fazer um procedimento estético sem uma anamnese, tá? Cosmetoterapia. Não é até uma discrepância? Nós, como profissionais que produzimos, formulamos, lançamos no mercado tantos ativos para que possam ser utilizados pela população, nós, como farmacêuticos estetas, estamos proibidos de utilizar produtos cosméticos na face dos pacientes. Peelings químicos e mecânicos. Isso libera... Nossa, gente, isso limita a gente a horrores, porque a gente acaba não podendo fazer uma limpeza de pele, se você for pensar, porque o peeling mecânico, o peeling de diamante, o peeling de cristal, ele faz parte ali de um dos passos da limpeza de pele. A eletroterapia, todos aqueles aparelhos, radiofrequência, ultrassom, lipocavitação, criolipólise está liberada. Mas todos aqueles outros básicos não podemos atuar. A radiofrequência estética para flacidez, a laser terapia e a ontoforese entra também ali na eletroterapia, que é um bracinho de uma das técnicas, tá? Então, hoje o farmacêutico esteta, ele pode trabalhar com criolipólise, a prescrição estética, mas ela é mais ampla pelo número de ativos do que a do biomédico. Luz intensa pulsada, por não ser ablativa. Carboxiterapia, o biomédico também. O microagulhamento estético avançado e o básico. Toxina botulínica, preenchimento dérmico. Todas as áreas da intraderme, da mesoterapia e o PI. Ok? Isabel, sim. Tá? A grande parte dos marcadinhos em vermelho ali, ó, pode, tá? A única coisa que muda é a prescrição estética, que vocês podem fazer também, só que com um número mais limitado de ativos. A intradermoterapia também tem uma resolução dentro da biomedicina que limita alguns ativos, tá? Por exemplo, tem um ativo na intradermoterapia que é o ácido deoxicólico ou o desoxicolato. Esse ativo, ele é altamente lipolítico. É o que hoje mais se usa quando vocês veem aquelas propagandas de lipoenzimática, que não tem enzima nenhuma, tá, gente? Lá é puro merchan. Mas depois que vocês conhecerem a área, vocês vão descobrir que não tem nada de enzima ali. Mas o que eu tô querendo dizer? Que o deoxicolato, ou ácido desoxicólico, ele não pode ser utilizado pelo biomédico. Em uma das resoluções da biomedicina, tem lá a descrição de que o biomédico esteta não pode trabalhar com o ácido deoxicólico ou com desoxicolato, que é uma alteração da molécula. Ah, mas e daí? Como é que pode? E aí? Vai dar para fazer? Não pode trabalhar com isso? O desoxicolato é um ativo que provoca necrose quando aplicado numa camada muito superficial. Então, em função do grande número de intercorrências, o Conselho de Biomedicina achou mais prudente tirar esse ativo do leque de opções do biomédico. Mas a ciência é tão maravilhosa que acabou como uma solução para esse problema, uma associação com o lipossoma de girassol, que também é um ativo carreador,
de um aminoácido e que também favorece aí a perda de gordura. Nós, como farmacêuticos estetas, podemos trabalhar tanto com o ácido desoxicólico quanto com lipossoma de girassol. E aí, gente, na parte da intradermoterapia entra aquela lipólise de papada, entram outros ativos. Por isso que eu sempre falo que vocês têm que dar uma fuçada lá na resolução para ver o que vocês podem trabalhar e o que não pode. Ingrid, pode? Pode trabalhar com criolipólise. Quem já tem outra graduação, mesmo não sendo... pode fazer? Não. Elizabeth, não pode. Por exemplo, se você fez graduação em estética e cosmetologia e você quiser fazer a pós, não pode. É só farmácia, enfermagem, biomedicina e agora biologia. Paty, eu acho que a realização da pós-graduação, acho que até pode fazer, mas acho que continua sendo limitado os procedimentos, né? Então... Não, Mela. Não, porque o que está acontecendo é o seguinte, por exemplo, a pessoa fez uma graduação em administração. Daí ela vai lá fazer. Ela pode cursar a pós. Ela tem esse direito. Só que o que está acontecendo? Essas instituições de ensino, elas estão sofrendo processos do conselho, porque elas estão habilitando profissionais e elas não têm como garantir que esse profissional não vá trabalhar na área no futuro, mesmo de forma ilegal. Então, por exemplo, isso acontecia muito na época que eu fiz a pós, porque a enfermagem ainda não tinha uma resolução. E tinha muito enfermeiro na turma. Então, na época, a instituição estava sendo massacrada ali. Mas como tinha essa possibilidade, ainda não foi tanto. Quando surgiu a biologia como uma área que poderia entrar, os conselhos vieram com tudo. Então, hoje... Se você não tem uma pós-graduação que venha te possibilitar no futuro trabalhar na área, é pepino para a instituição. Mas eu vejo que o pessoal que é técnico que tem o curso técnico de estética, tecnólogo, muitos fazem a pós-graduação, né? Porque no final das contas, nessa pós-graduação, nem sempre é só procedimentos que vão ser para farmacêutico, para biomédico. Então, de certa forma, capacita, mesmo que parcialmente. Então, Sim. Isso que eu tenho visto. Sim, isso acontece. E acontece, por exemplo, vou dar um exemplo dessas especializações em harmonização orofacial que estão surgindo agora. Tem módulos que nós, como farmacêuticos, não vamos aproveitar. Por exemplo, bichectomia, lipo de papada cirúrgica, que não são... O nosso conselho não permite que a gente trabalhe nessas áreas. Então, são módulos que a gente vai aprender, mas a gente não vai poder colocar em prática quando a gente for trabalhar. Ok. Vamos continuar então, Paty? Vamos lá então, tá? Cenário atual, tá? Como que tá o cenário atual? Hoje, todos nós, como profissionais habilitados, estamos podendo atuar normalmente. Só que assim, todos os profissionais que eu falei agora, esse é o nosso cenário. É nebuloso. A gente não sabe, tá? Porque não depende dos conselhos. O que acontece é que todas essas resoluções que eu citei para vocês, elas estão na justiça, né? O Conselho de Medicina, ele entrou com ações, com processos para impedir que esses profissionais possam atuar nessa área. Então, está tudo em processo judicial. E a verdade, gente, é assim que eu tenho para dizer o seguinte. Só um pouquinho ali. Estética tem residência? Tem, Andrei. Hoje existe residência na área de estética avançada, tem residência em harmonização, tem cursos muito bons por aí. Mas, assim, o cenário atual é meio nebuloso. O que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, tá? Quando você decide entrar na área da estética, você tem que ter plena consciência de que existe, sim, a possibilidade de você perder essa área de atuação. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode. Quanto que você vê por aí que é informação certa? Nada.
Hoje, o que a gente lê por aí são achismos. Muitos achismos. Cada um acha uma coisa. Tem gente que acha que o juiz vai levar em consideração a reserva de mercado. Tem gente que acha que, por estarmos atuando aí há quase 10 anos nessa área, já tem muitos profissionais formados e não vai cair essa lei, e vai surgir uma lei. São achismos. A verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, não podemos dar e não podemos ter garantias nenhumas do que vai acontecer. Ponto. Tá bom. Então, assim, vale a pena fazer? Vale, super a pena. Mas tá, a gente tem que saber que pode ser que dê ruim. Tá, eu vou responder uma pergunta aqui do Eli Keile, né? Que ele quer saber a partir de qual período o graduando já pode fazer especializações. Só depois de formado, tá? Tinha-se uma prática um tempo atrás de quando o aluno estava no último ano, ele já começar a pós-graduação e daí continuar, então, aproveitando aqueles créditos que ele fez, né? Mas o MEC tem pegado muito pesado em cima disso, né? Se uma instituição oferece a pós-graduação para um aluno que ainda está fazendo a graduação, ela pode sofrer sanções. Então, pós-graduação, como o próprio nome diz, né, que é a mesma coisa que especialização, é só depois que você conclui. Gente, eu estou vendo algumas perguntas aqui, eu vou respondendo algumas delas, assim. Massoterapeuta pode prescrever medicamento? Não, né, gente? Não. Se nem nós, como farmacêuticos, podemos prescrever direito, né? Não, o massoterapeuta não pode prescrever fármaco, gente. Não. A partir de que período? Quais profissionais poderão exercer lipo de papada cirúrgica e bichectomia? Só o dentista, o cirurgião plástico e o dermatologista. Eu acho que nem o dermatologista faz a bichecto, tá, gente? Só a parte dos dentistas mesmo. Isso. Cursos livres. Aí a gente chega num problema que está acontecendo hoje, tá? Pode deixar o outro slide mesmo. O que acontece? O tal do jeitinho brasileiro, né, gente? O pessoal quer sair trabalhando a qualquer custo. E daí entra ali na irresponsabilidade técnica. Hoje tem muito profissional sem graduação, hoje tem muito profissional que está no meio de uma graduação e que está fazendo os cursos livres, porque a grande maioria dos cursos não exige o certificado de conclusão ou a habilitação da pós e estão atuando no mercado. Como que isso acaba interferindo para nós, profissionais que estamos atuando com as nossas habilitações de forma legal ou estamos tentando trabalhar de acordo com a lei e de acordo com os nossos conselhos? Entendam uma coisa, pessoal. Nossas resoluções estão na justiça. Todos nós aqui somos considerados não médicos. A partir do momento que uma pessoa provoca uma intercorrência grave, ela leva todo mundo junto. Então, foi uma intercorrência promovida por um não médico. E isso prejudica todo mundo. Todo mundo. Porque são, na verdade, justificativas jurídicas para evitar que as nossas resoluções virem lei. Biomédico pode prescrever remédio, não é remédio. A gente pode trabalhar com a prescrição estética, é diferente. Lipossoma de Michele, eu particularmente não gosto do lipossoma de girassol para papado, tá? Eu gosto mais de outros ativos. Lucélia, cursos livres que atuam com Dermapen? Desculpa, gente, é a minha opinião, mas aquilo lá furada, tá? Não vejo nada satisfatório. É um dispositivo que ele tem liberação da Anvisa, daí as pessoas usam isso de respaldo para vender os seus protocolos, mas na verdade o que a Anvisa fez foi liberar o equipamento, da mesma forma que ela libera o equipamento para o Derma Roller ou o equipamento do Dermapen, mas ela não garante a eficácia dos resultados.
Então, o que eu tenho visto mais são intercorrências com manchas pós-inflamatórias, uso inadequado de ativos provocando necrose, tem gente, se for contar para vocês, dá vontade de chorar. Tem gente aplicando toxina botulínica com Dermapen. Tá? Toxina botulínica que tem que ser aplicada no músculo da face de uma forma extremamente pontual para evitar intercorrência, e tem gente fazendo isso com Dermapen. Tem gente quebrando dente de paciente tentando aplicar ácido hialurônico com Dermapen. Dermapen não, desculpa, gente. A Dermapen é uma caneta pressurizada. Dermapen, desculpa, estou falando errado. Dermapen, na verdade, é a caneta de microagulhamento. Tem a Dermapen e o Dermoroller. O roller é o rolinho. Dermapen é a caneta que tem um cartucho. O que eles estão me perguntando ali é da caneta pressurizada. Caneta pressurizada é um dispositivo... Lembra antigamente... Não, eu acho que o povo aqui não é tão velho assim, não está nos 40 igual nós aí, Mela. Mas eu também não lembro, não lembro. Tu lembra sim, era o primeiro da fila lá. Ó, eram aquelas canetas de vacina que por pressão jogavam o líquido no músculo. Lembra? Quem foi daqui da época que fazia fila na escola para ganhar aquela injeção horrorosa? Enfim, foi uma modificação daquela pistola que eles fazem, então, a aplicação de ativos com pressão. Por quê? Foi uma alternativa que os esteticistas e cosmetólogos tiveram para poder trabalhar em algumas áreas de intradermo. Tá? Mas não tem eficácia comprovada, não tem artigo científico com um número plausível que justifique o uso. O que eu vejo mais é intercorrência, mas como não é muito a minha área de atuação, eu não recomendo. E, Leandro, estamos nós, então. A gente estava lá na fila para receber a vacina, tá? Andrei, não. Não, porque a caneta de insulina, ela tem agulha. Né? A caneta de insulina é extremamente importante que ela fique no tecido ali adiposo. Então, ela tem um grau de penetração. Essa caneta pressurizada, ela não tem agulha. Você coloca o líquido, você calibra a força da pressão e você coloca no tecido e pá, solta. E daí ela dá um jato que joga o ativo dentro do tecido. Olha que coisa linda. Patrícia, praticamente chegou ao fim a tua apresentação, daí eu queria fazer algumas perguntas para ti, né? E a gente continua respondendo a pergunta do pessoal que está participando também, tá? Como que você faz para gerenciar os riscos de intercorrência do paciente? Para dizer a verdade, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre trabalhar com protocolo, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Você trabalhar com protocolo, você já pode prever os riscos, né? Então, a necessidade desse trabalho muito técnico que o farmacêutico, o biomédico esteta tem que ter, utilizando protocolos muito rígidos e muito pautados na questão técnica, na ciência. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma coisa bastante importante, porque às vezes todo mundo acha que pode sair fazendo o procedimento estético, né? E é um diferencial muito grande na qualificação do profissional, na qualidade do profissional, na atuação profissional mesmo, você trabalhar com esses protocolos bem estabelecidos. Como que a gente evita intercorrência, gente? Estudando. Se você não sabe fazer, não faça. Se você não sabe tratar qualquer tipo de intercorrência, não faça. O seu paciente não é cobaia, tá? Então, para evitar intercorrências, você sim tem que seguir um planejamento, você sim tem que se preparar didaticamente para exercer aquela atividade. Falando sobre atividade, como que a gente chega lá? O que eu vejo do profissional e o que eu senti na pele quando eu fiz a pós-graduação na área de estética? A grande maioria dos profissionais sai da pós-graduação muito inseguro ainda. E é normal, porque a pós-graduação é apenas aquele primeiro contato com todas as atividades que a gente pode exercer. Aquele profissional que saiu direto da graduação, ele ainda não sabe manejar muito bem o injetável, ele não tem toda
aquela segurança na hora de passar ou executar um protocolo. E daí, isso acaba fazendo que a grande maioria dos profissionais, quando começam a atuar na área da estética avançada, optem para trabalhar na parte corporal, até ganhar segurança e ir para o facial. Por quê? Porque no corporal, a grande parte das intercorrências são muito tranquilas de serem. Quando a gente fala intercorrência, não necessariamente é um erro, tá, pessoal? Intercorrências, elas podem acontecer, e não necessariamente são erros. Então, quando pode acontecer qualquer coisa, uma reação alérgica, o paciente não respondeu muito bem ao tratamento, você pode fazer associações de protocolos. Então, o profissional de estética, ele atende a ir primeiro para essa área do corporal, e tá ok. Tá certo, porque é a partir dali que ele vai entrar numa escada crescente de conhecimento até que ele realmente adquira conhecimento e segurança suficiente para lidar com a face do paciente. Tá? Então tá tudo certo. E para lidar bem, para ter bons resultados, é estudando. Não achem que apenas com a pós-graduação vocês vão sair, vocês vão ser o bambambam do mercado. Vocês vão ter que estudar muito e vocês vão ter que fazer muitos cursos livres para conseguirem se destacar nesse mercado. Tá certo, Patrícia. Me diz uma coisa agora. Existe uma desconfiança muito grande sobre capacitação de profissional de estética, né? Sim. Então, a gente vê muita gente entrando nesse mercado, às vezes sem uma capacitação. O que você daria de dica para quem vai procurar um profissional de estética para saber a respeito da capacitação dele, se é um profissional confiável mesmo? Pesquisar, gente. Vocês não podem ir por perfil de Instagram, tá? Hoje em dia, o perfil do Instagram vende muito, vocês vão ver que ele é uma ótima ferramenta de divulgação do seu trabalho, mas vocês têm que ver que tem muita gente que faz plágio de foto, tem muita gente que diz ter uma formação que não tem. Então, pesquisa, dá um Google, coloca o nome lá, Maria da Silva, biomédica esteta. Vocês vão ver se vai ter o número dela, entre em contato com o conselho, manda lá o nome da pessoa. Ó, eu sou de Toledo. Aqui em Toledo, começamos a receber uma série de intercorrências, eu e outros profissionais da estética avançada, começamos a receber muitas intercorrências de uma profissional X. E o perfil profissional dela estava lá que ela era biomédica esteta, com pós-graduações, com cursos internacionais. Gente, o que aconteceu? A moça não tinha o ensino médio. E ela estava aplicando toxina, ela estava fazendo fio de sustentação, ela estava fazendo uma série de atrocidades nos pacientes. Sabe o que isso pode resultar, gente? Preso. A pessoa pode ir presa. Então, antes de vocês exporem o corpo de vocês, o rosto de vocês a um profissional, procurem saber sobre o histórico desse profissional, o quanto ele realmente estudou, o quanto realmente aquele trabalho é dele. Procurem falar com pessoas que fizeram algum procedimento com ele. Gente, eu faço isso com curso, sabia? Vou contar para vocês, vou dar essa dica para vocês. Há uns 2 anos atrás, eu fui num curso, paguei caríssimo, gente. Paguei caríssimo no curso, era um curso de cadáver fresco, de anatomia. Fui lá no curso. Gente, que horror. O curso foi horrível. Foi péssimo, não foi horrível. Eu voltei de lá deprimida, total. Porque não valeu a... Nossa! Eu aprendi mais com os monitores que estavam lá do que com o palestrante em si. Depois dessa, porque é assim que a gente aprende, né? O que aconteceu? Quando eu tenho ideia de fazer algum curso, mesmo sendo aquele que está bombando no Instagram, que a pessoa está com 100 mil seguidores, eu começo a ver os comentários das pessoas e eu pego uma aleatória que fez o curso e mando uma mensagem. Falo, fulano, ó, eu trabalho nessa área, eu queria saber se realmente vale a pena. Porque, às vezes, a pessoa posta a foto dizendo, o curso maravilhoso com a fulana, para não perder o dinheiro, né?
E, na verdade, o curso não foi lá aquelas coisas. Então, eu sempre... E, gente, eu já saí de altas furadas com essas minhas investigações. Isso para curso. Então, imaginem para fazer um preenchimento labial. Vocês têm que procurar muito saber sobre o profissional. Ângela, não foi o do ITC, pelo amor de Deus, o curso do ITC é ótimo, ótimo. Foi o primeiro curso de cadáver fresco que teve no Brasil. Foi há 2 anos atrás. Depois é que surgiram os do ITC. Os do ITC são ótimos, pelo amor de Deus. Não foi dele, não. Foi de um outro profissional. Depois vocês me pedem lá no Instagram que eu conto, porque não posso falar aqui. Milena, tá todo mundo no mesmo barco, meu bem. Tá? Da mesma forma que tem médico muito ruim, tem biomédico muito ruim, tem farmacêutico muito ruim. Então, a intercorrência, ela não está ligada à graduação. Ela está ligada ao conhecimento do profissional na hora de executar aquela técnica. Então, eu já atendi intercorrências de dermatologistas, já atendi intercorrência de dentista. Graças a Deus, não tive nenhuma até hoje. Mas sim, ela pode acontecer com qualquer profissional, desde que eles não esteja com conhecimento suficiente para executar aquela técnica. Trabalho com estética há 20 anos, nunca tive nenhuma intercorrência, pois trabalho com muita responsabilidade. Exatamente isso, Angelina. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. É estudar, é tratar o seu paciente de uma forma extremamente humanizada, é não fazer naquele paciente aquilo que você não faria nem com a sua mãe. Né? Pense sempre que aquela pessoa pode ser sua mãe, pode ser o seu pai. Você faria isso? Você faria aquele procedimento na sua mãe? Eu também trabalho com 10 anos, nunca tive nem... Graças a Deus, Ananda, é isso mesmo. É estudar, é tratar as pessoas com respeito. Patrícia, colocaram uma questão aqui, ó. Nunca procure o mais barato. Eu vi agora. Então, e aí eu vi até uma postagem tua, né, que você colocava alguma coisa assim, quanto custa um frasco de toxina botulínica, né? Uhum. E na verdade, quando você fala quanto custa um frasco, custa a graduação que você fez, o mestrado que você fez, os mais de, sei lá, 20, 30, 40, 50 cursos que você fez, né? E aí tem o valor do frasco, né? Que é alguma coisa pequena perto de tudo que você tem que entregar para esse paciente com a segurança necessária que esse paciente vai receber, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque tem muita gente também entrando no mercado e, de certa forma, desequilibrando o mercado sem ter muito conhecimento e sem ter até produto de qualidade, muitas vezes, né? Sim, sim. Gente, para você conhecer os produtos, você tem que estudar os produtos também, tá? Eu falo o seguinte, aqui eu tenho a minha forma de pensar desde o início foi essa. Para você ser um bom profissional, para você se destacar de uma forma positiva nesse mercado, você tem que respeitar uma tríade. O que tem nessa tríade? Você tem planejamento, você tem a técnica e você tem a qualidade do produto. Se você não souber planejar, você não vai chegar no resultado legal. Se você não tiver técnica, você não vai chegar no resultado ideal. Se você não tiver um produto de qualidade, você não vai entregar o resultado. Então, não adianta achar que se você utilizar um produto de uma qualidade inferior, você vai ter o mesmo resultado daquele profissional que está tendo um resultado superior que o seu. Você pode até ter um resultado imediato, mas não vai ter durabilidade de produto e aquele paciente não volta nunca mais para você. Não adianta fazer promoção de Botox Day e diluir, não reconstituir, diluir numa grande quantidade de soro para cobrar metade do valor, se aquele resultado vai durar 2 meses e o paciente nunca mais vai voltar ali. O boca a boca é gigantesco. Para quem mora em cidade pequena e está acompanhando aqui, sabe, eu sempre pensei muito isso. Quando eu começasse a trabalhar na parte de harmonização facial, eu tinha que ser a top. Porque se eu realizasse qualquer procedimento
que desse qualquer problema, eu estava queimada no mercado desde o início. Então, vocês também têm que ter essa consciência, que nem sempre, e na grande maioria das vezes, não é sobre dinheiro, é sobre valor. E uma coisa bem diferente da outra. Tá. Patrícia, a Milena perguntando se você acha que o curso de farmácia tem chance de ganhar na justiça e ter o direito igual ao dentista de atuar na harmonização, de forma que eles não correm o risco de perderem a área de atuação. Isso é uma coisa muito incerta, né? Uhum. Para dizer a verdade, existe muito movimento de todos os conselhos que não o da medicina, né? Para tentar ganhar áreas, né? Mas é uma briga jurídica, é uma briga de lobby dentro do Congresso, então é uma coisa muito incerta. E tem uma pergunta aqui que a Andréia colocou, que eu queria que você falasse a respeito disso, né? Que eu acho que por enquanto ainda não, mas acho que no futuro próximo pode até acontecer, né, Patrícia? Se você ministra ou não cursos. Andréia, eu fui professora, né, Mel? Sim. Né? Eu, antes de trabalhar na área de estética avançada, eu era professora de imunologia, microbiologia e parasitologia, tanto básica quanto clínicas, porque eu trabalhei bastante tempo nas análises clínicas. Então, eu tenho uma experiência de docência ali de 8 anos, pelo menos. Eu fui professora da PUC, Toledo, e fui professora da UniOeste, Cascavel, também, de vários cursos dali. Então, eu não pensava em voltar tanto para essa área de atuação novamente, porque eu estava muito bem dentro da estética. Mas, gente, nessa pandemia, eu acabei tendo acesso a tanto curso ruim, tanto curso mal preparado, sabe? Que eu optei, sim, para colocar cursos a partir desse ano. Então, eu estou finalizando um curso grande de intradermoterapia, com mentorias presenciais, e a minha ideia é lançar, sim, cursos básicos e avançados na área de facial e corporal até o final do ano. Então, se vocês têm interesse em cursos aí até o final do ano, que vão... Tá surgindo, tá começando, já estão começando aí com o primeiro, porque exige muita dedicação. Eu sou uma profissional que eu gosto de sempre entregar para vocês tudo com muito embasamento científico, então tem muita análise de artigo, muita novidade, nenhum achismo, para que vocês também tenham essa segurança para poder lidar com o paciente de vocês. Então, sim, a partir desse ano eu vou começar a ministrar cursos, sim, tanto presenciais quanto online. Ô, Paty, uma dúvida bem técnica aqui do Wesley, né? Falando a respeito das reações adversas, né? Falando de anafilaxia, Steven Johnson, quer dizer, o que seria mais imediato seria anafilaxia mesmo, né? Sim, sim. Sobre qual o procedimento padrão em caso de reações, você prevê isso dentro dos teus procedimentos operacionais padrão? Sim. Como que você lidaria com isso? Acho que principalmente aqui, que seria bem imediato, é a anafilaxia, né? Sim. Existem alguns produtos que têm descrição na literatura que podem sim dar algumas reações alérgicas mais imediatas. A grande maioria dos produtos, esses produtos são muito caros. Para você trabalhar na área de estética, você tem que ter um caixinha ali, porque os produtos são bem caros para você adquirir. E a grande maioria deles já tem esse valor agregado por serem biocompatíveis. Mas não estamos livres de acontecer, porque cada pessoa é única, né? Então, sim, cada procedimento, ele tem, sim, um POP em caso de anafilaxia. Então, a gente sempre tem uma caixa de emergência, a gente tem que sempre apresentar isso para a vigilância sanitária. Algumas reações alérgicas, vocês sabem que elas podem demorar um pouquinho para acontecer, outras são mais imediatas. Então, a gente tem que ter sempre isso muito bem descrito e estar preparado caso aconteça. Karina, pode. Hidrolipo. A hidrolipo, o que é? É uma aplicação de soro fisiológico em regiões em que o paciente tem uma prega adiposa maior que 3 centímetros, enquanto você aperta a barriga, assim, ó. Sabe quando você segura a barriga e aperta? Aquela prega cutânea, ela tem que ser maior do que 3 centímetros. Nesses pacientes, a gente faz a aplicação de quantidades pré-determinadas de soro fisiológico e, na sequência, você vem com ultrassom estético. O ultrassom, ele vai aumentar a vibração das moléculas de água e, com isso, ele favorece a lipólise.
Então, sim, biomédico, farmacêutico, entra dentro da eletroterapia, entra dentro dessas técnicas. Então, nós podemos trabalhar sim. Paty, uma dúvida aqui, né, que é muito recorrente, né, eu acho que principalmente quem vai fazer o procedimento, né, quanto tempo deve durar a toxina botulínica no rosto? Eu já vi até algumas postagens suas que existem fatores que vão fazer com que essa aplicação dure mais ou dure menos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, que eu acho que é uma dúvida bem recorrente, bem interessante da gente abordar. Sim. Gente, hoje existem várias marcas de toxina botulínica no mercado. Começou com o Botox, da Allergan, e depois, então, elas foram surgindo outras indústrias que foram produzindo a toxina botulínica. Tem diferença? Basicamente, não. O que muda muito é a proteína de ligação. Então, algumas indústrias têm proteínas ligantes que favorecem com que o ativo fique mais tempo no tecido. Porém, isso não quer dizer que ele vai durar mais, porque existem fatores muito individuais que podem acelerar a degradação do produto. O que as bulas dizem? Porque as bulas foram baseadas em estudos científicos, ok? O que as bulas da grande maioria dessas toxinas diz? Que vai durar até 6 meses. Eu, nesses 3 anos e tanto que estou trabalhando, nunca vi nenhuma durar 6 meses. O que a gente vê mais na prática, mesmo utilizando aquelas toxinas que têm uma maior durabilidade, supostamente, em pacientes em condições normais, elas têm durado 4 meses. E não é 4 meses de paralisação completa. O efeito máximo da toxina, ele vai acontecer após 30 dias da aplicação, que é aquele travamento completo. E depois desse período, já inicia o processo de degradação. Então, tabaco, exercício físico muito intenso, força de contração na área, flacidez, alguns tipos de fármacos podem acelerar a degradação. Existem N fatores que podem acelerar a degradação. Então, se você usa uma toxina de baixa qualidade e dura pouco, gente, o paciente não volta nunca mais. Então, sim, a gente acaba trabalhando com toxinas que têm uma proteína ligante melhor, para fazer com que eles durem pelo menos esses 4 meses, que é o tempo mínimo de intervalo para aplicação da toxina numa próxima sessão. Patrícia, né? A pergunta que não quer calar, várias pessoas perguntando isso, eu peguei aqui a da Rosimeire. Farmácia ou biomedicina para atuar na estética, qual é melhor? Eu só espero que a tua resposta não faça que haja uma migração, assim, dos farmacêuticos indo para o curso de biomedicina ou o contrário, dos biomédicos indo para o curso de farmácia. E eu gostaria de colocar até uma coisa, que apesar de eu ser farmacêutico e estar à frente dos 2 cursos, eu tenho um entendimento muito claro de que cada curso é único, né? Então, eu estou trazendo aqui uma farmacêutica esteta, mas poderia estar trazendo uma biomédica esteta também, né? Sim. Facilita por quê? Porque a gente tem mais contato e eu já trouxe a Patrícia porque sabia que ela ia dar essa abordagem sem estar puxando a sardinha para o lado da farmácia, nem estar puxando a sardinha para o lado da biomedicina, fazendo com que todo mundo fosse contemplado com as informações. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? O que você acha a respeito dessa colocação aí? Ai, que sinuca de bico que vocês me colocam! Gente! Sim, você está aqui para isso, para sofrer com as respostas, né? Eu estou aqui para te complicar, não é para te facilitar a vida, não. Gente! Vou responder, então. Se hoje, eu tivesse que escolher um curso para trabalhar com segurança na área da estética, eu faria odontologia. Por quê, Patrícia? Porque você acha que o farmacêutico ou o biomédico não são capacitados? Longe disso, gente. Longe disso, eu acho que nós somos tão capacitados quanto. Mas é o único curso que já tem uma lei que ampara esses procedimentos. Tá descontando pela foto. Sabe, não é nem pela capacitação, é pela segurança legal. Porque, olha, esse ano, por exemplo, eu vou fazer um investimento que vai gerar quase o valor de um carro popular em cursos, tá? E como eu falei para vocês, a gente não sabe como é que vai ficar no futuro.
Tomara a Deus que todo mundo possa trabalhar tranquilamente, mas a gente não tem essa segurança. O dentista tem. Então, assim, se eu fosse optar pela segurança para trabalhar, eu iria para odonto. Agora, para trabalhar na estética, se todos nós pudéssemos trabalhar com segurança jurídica, qualquer um, gente, qualquer um dos cursos. Eu conheço biomédicos que são incríveis na estética, conheço farmacêuticos incríveis na estética, conheço pessoas que se destacam em ambas as áreas. Então, isso não define nada. Eu realmente penso só na odonto por causa da segurança jurídica, só por isso. Tá. Patrícia, o Lauro colocou uma pergunta bastante interessante aqui. Conta um pouco como foi seu primeiro procedimento e a sensação posteriormente. Para dizer a verdade, eu queria até que você resgatasse, falando um pouquinho da tua trajetória enquanto farmacêutico esteta, porque eu sei que você começou sem fazer procedimento invasivo, né? Você fazia inicialmente aquelas massagens, drenagens linfáticas daquele método Renata França, e aí você foi incorporando. Então, eu não sei se existiu algum momento de vou fazer um procedimento e qual vai ser, então, o resultado disso, de ter um pouquinho da sensação de ter sucesso nesse procedimento. Então, essa tua experiência, acho que é legal de ser colocado para o pessoal. Gente, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tinha passado num processo seletivo simplificado da UniOeste. Eu tinha passado para 2 disciplinas. Então, eu era professora de microbiologia da UniOeste na época e passei num processo seletivo de bacteriologia clínica. Porém, governo, gente. A gente não sabe o que passa na cabeça dos governantes. E eu percebi que grande parte dos meus colegas que já haviam passado em outros PSS não estavam sendo chamados pelo governo. E eu pensei, gente, o que eu vou fazer, né? Se por acaso. E daí, num dia, numa conversa informal, uma amiga minha me falou sobre a área da estética avançada. Eu fui pesquisar, vi que precisava da pós-graduação. Falei, é isso que eu vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Quando estava terminando a pós, no último mês da pós, ainda faltava todo um processo de habilitação, realmente saiu a notícia de que essa minha outra vaga que eu havia passado na UniOeste, ela não seria disponibilizada. Só que assim, gente, a minha pós foi muito superficial. Foi bem superficial. E então eu não tinha segurança para trabalhar. E Toledo é uma cidade relativamente pequena, então eu não queria me queimar logo de início num mercado tão novo, com profissionais tão bons atuando. Então eu optei por me capacitar em coisas que eu não sabia fazer e que eram extremamente básicas. Então, assim, não riam. Eu fui fazer curso de limpeza de pele, eu fui fazer curso de microagulhamento básico e eu fui fazer curso de massagem. Massagem. Tá? Por quê? Porque, gente, a estética não é só a injeção. Você tem que saber lidar com as pessoas. Você tem que saber tocar as pessoas, não só na pele, mas também no coração delas. Você tem que passar credibilidade, você tem que fazer com que a pessoa sinta segurança naquilo que você está oferecendo para ela. Então, eu vi essa parte da massoterapia como um caminho de transição para que eu pudesse tanto crescer profissionalmente numa área que eu não conhecia, né? Eu já lidava com alunos, mas lidar com vendas era algo totalmente desconhecido para mim. E em Toledo não tinha ninguém que fizesse, então, essa técnica de drenagem da Renata França e eu fui atrás. E o Mela me conhece há um bom tempo, sabe que se eu enfio a cabeça, eu vou tudo, né? E eu comecei a ter resultados muito bonitos e comecei trabalhando num espaço pequenininho. Era uma salinha de 2x3 que tinha uma maca ali, só aquilo que a vigilância permitia. E fui fazendo o meu trabalho e que foi destacando no boca a boca. Aí, a partir do momento que saiu a minha habilitação, eu comecei já a associar os protocolos de massagem, de drenagem, junto com a aplicação de alguns injetáveis para a parte corporal. Aí eu comprei alguns aparelhos, naquela época podia ainda trabalhar com a eletroterapia. Aí comprei alguns aparelhos, então eu fazia associação da massagem, da eletroterapia, do injetável para o corporal. Então, assim, gente, é uma curva, é um caminho ascendente. Ninguém vai começar e, pum, aparecer lá em cima. Você tem que ir galgando.
de pouquinho, para que você vá tendo cada vez mais segurança. Então, eu optei por fazer isso, não me arrependo, em nenhum momento. Demorou mais? Demorou. Mas se hoje as pessoas reconhecem o meu trabalho, foi porque eu solidifiquei isso há muito tempo atrás. Então, a Patrícia, que era conhecida como professora universitária, hoje é conhecida como uma referência da estética avançada. E eu tenho muito orgulho disso, porque não foi fácil, não é fácil, e vocês vão ver aí que é um mercado que exige muita dedicação. E lidar com gente não é fácil, viu? Lidar com pessoas não é fácil. Patrícia, você indica alguma especialização que você fez em microbiologia, análises clínicas? Gente, é tudo. Tudo. Eu falo que quando eu entrei na estética avançada, eu percebi que tudo gira em torno da imunologia. Tudo. São respostas celulares. Então, os meus conhecimentos prévios de imuno me ajudaram muito e me ajudam muito a ter ótimos resultados hoje. A microbiologia, então, gente, é injetável. Você não pode carrear um micro-organismo para o rosto do paciente. Então, assim, os meus conhecimentos de base dentro das disciplinas, lógico que eu trabalhava mais intensamente com isso depois, quando eu fui docente, mas é essencial para que você tenha bons resultados. Não é só estética, né? Não é só o procedimento. Tem muita coisa ali por trás que você precisa fechar o ciclo para conseguir entregar um bom resultado. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso também, falar tanto para farmacêutico quanto para biomédico e colocar essa questão não só especificamente de pós-graduação, de especialização, mas da formação como um todo, até na própria graduação, né? O que a gente vê? Que tem biomédico que entra pensando, vou trabalhar em estética, né? Não quero saber nada de análises clínicas, ou vou trabalhar em imagem, não quero saber nada de estética. Assim como tem o farmacêutico que entra, eu quero me formar, ir para a farmácia, não quero saber nada de análises clínicas, não quero saber nada de manipulação, ou entro focado em hospital, ou até mesmo entro focado em análises clínicas do farmacêutico, deixa meio de lado aí a parte do medicamento. O que eu digo para vocês, gente? Tanto o biomédico quanto o farmacêutico, na sua formação, na formação que a gente tem hoje, que é um profissional generalista, é extremamente importante todo e qualquer conhecimento. Todo e qualquer conhecimento agrega. Tá? Um farmacêutico que está no balcão da farmácia precisa entender, por exemplo, sobre exames laboratoriais, porque às vezes chega o paciente com exame laboratorial ou comenta sobre um determinado exame laboratorial para o farmacêutico. E aí, você entender sobre isso te traz uma firmeza de informação, uma segurança em lidar com o paciente que é muito maior. Da mesma maneira, fazendo uma comparação inversa, um biomédico dentro de um laboratório de análises clínicas, né, que também tem a sua disciplina, que é de farmacologia, entender um pouquinho sobre medicamento, porque às vezes chega um paciente lá no laboratório de análises clínicas e coloca, eu estou fazendo determinado exame e tomo tal medicamento. Uhum. Então, o biomédico ele vai ter que saber, assim como o farmacêutico também, né, mas vai ter que saber a influência que esse medicamento vai fazer no exame. Né? Então, pós-graduação nunca é demais, sempre vai te agregar. Né? Gente... E profissionalmente, para o teu currículo é muito bom. Tá? Então, a Patrícia ela se formou, depois, foi inicialmente para a área de análises clínicas, depois foi para a docência, agora está na estética. E eu tenho certeza que ela é a profissional que ela é hoje, com toda a segurança que ela passa, com todos os procedimentos que ela faz, com toda a credibilidade que ela tem, justamente por conta de toda essa trajetória profissional, acadêmica. Isso faz com que vocês sejam profissionais diferenciados. E é isso que a gente quer de vocês. Exatamente, gente. Eu sempre falo que para a gente conseguir ter ótimos resultados, nós temos que ser ótimos profissionais. E se a gente quer que realmente a nossa classe, né, tanto a de biomédicos quanto a de farmacêuticos, se destaque nesse mercado, a gente tem que provar
que sim, nós somos extremamente capacitados, que a gente consegue sim trabalhar nessa área. Então, conhecimento é tudo. Sabe aquela frase de mãe, de pai, que fala que é uma coisa que ninguém tira de vocês? É verdade. Pode ser que daqui 10 anos vocês vão entender por que você fez aquela pós-graduação e o que ela agregou na tua vida profissional. Você não sabe. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu uma vez na UniOeste, eu fiz o meu ensino médio, eu fiz no antigo Cefet, né? Agora é PR. Eu fiz Cefet. E no Cefet, eu fiz tecnólogo em alimentos. Então, além disso, eu sou tecnóloga em alimentos. Eu não cheguei a me formar, porque eu saí para fazer o cursinho antes, né? Mas eu cursei ali grande parte da parte de tecnologia de alimentos. E pensei comigo, gente, eu não vou usar isso para nada. Mas, enfim, passaram-se os anos. Há uns 4 anos atrás, eu estava na UniOeste e eles precisavam de um professor de microbiologia para a parte de microbiologia de alimentos. Porque a professora teve um mal e precisavam de uma professora para substituir. E a única pessoa que tinha alguma experiência com alimentos e microbiologia era eu. Aí eu peguei as disciplinas. Aí eu lembro que quando eu fui montar as aulas, eu pensava assim, gente, eu achei que eu nunca ia usar esse conhecimento na vida e tô aqui agora montando a aula da parte de microbiologia de alimentos. Então, gente, sempre é válido. Sempre é válido. Invistam em educação, invistam em cursos, invistam nisso. Isso passa credibilidade. E o que vende não é o Instagram, é a credibilidade. Uma pergunta minha para ti agora, eu acho que a gente já está mais de 1 hora conversando, a gente já está indo para o final da nossa live, que a gente combinou mais ou menos uma hora, e eu vou fazer essa pergunta, e daí mais uma pergunta que eu tenho aqui também, para a gente finalizar a nossa live, né? Eu acho que está sendo muito produtiva, poderemos nos encontrar em outra oportunidade, até falando sobre alguma coisa mais específica, e não esse geralzão, que eu acho que foi bem legal para a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, em tempos de coronavírus, como que a gente estabelece a segurança do paciente, Paty? Qual que é os procedimentos que você tem feito para fazer com que o paciente tenha a vontade de ir até a tua clínica, a segurança em fazer cada procedimento, porque isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver daqui para frente, né? Se fala em novo normal, o novo normal já é normal, né? Sim. Gente, é cumprir, na verdade, as diretrizes de cada local, né? Então, assim, hoje na clínica, o que eu faço? A clínica o que eu faço, até para dar uma dica para vocês. Como a resolução de estética, ela não me permite trabalhar com eletroterapia, eu tenho uma responsável técnica formada em estética e cosmetologia. Então, ela assina para que a gente possa trabalhar nessa área com segurança e com toda a liberação da vigilância sanitária, tá? Então, só atuamos na clínica hoje, eu e a Alessandra, que é essa minha parceira. Então, a recepção, ela nunca tem mais do que 2 pessoas, elas estão com distanciamento social. O que eu faço é deixar um intervalo pelo menos de 20 minutos entre um atendimento e outro na minha agenda. Os atendimentos, com todos aqueles cuidados de álcool nas cadeiras, álcool nas mesas, as macas. Eu utilizo o álcool tanto na maca que eu vou fazer o procedimento, quanto ainda cubro ela com a capa de TNT descartável. Eu, como profissional, sempre estou ali com todos os EPIs, e na hora dos procedimentos, por ter que lidar muitas vezes com fluidos biológicos, eu tomo mais cuidados ainda. Então, eu uso aquele protetor, eu uso a máscara, touca do cabelo, me protejo toda para isso. Mas é assim que a gente vai ter que trabalhar por um longo tempo. Então, é se adequar às necessidades de hoje. Eu vi que perguntaram ali, a resposta da Luana, foi isso mesmo que eu falei antes, gente, que eu falei que eu ia responder se a área da farmácia, da biomedicina valia a pena, vale muito a pena, sim. Tá. Viu, Paty, para a gente finalizar, então, eu queria que você me falasse um pouquinho quais são as novidades que existe na área, o que tem de mais recente na área, e as perspectivas para o futuro da profissão, né? Não em termos de pensar no que vem por aí em relação à legislação, que a gente vai poder fazer ou não, mas dentro do que você vê hoje, quais são as perspectivas
que a gente tem para a profissão e as novidades mais recentes que você encontra na área, já que você é uma pessoa que se atualiza muito. Sim, gente, o que eu percebo é o seguinte: cada vez mais a estética ela está migrando para resultados mais naturais e que venham sim gerenciar todo o processo de envelhecimento. Então, antes pensava-se muito em encher balão. Eu sempre gosto desse termo, encher balão, porque as pessoas estavam enchendo o rosto das pessoas de ácido hialurônico, deixando elas todas caricatas, com aquelas bochechas altas, com aquele rosto quadrado, tudo muito artificial. Hoje a estética ela tem migrado para resultados cada vez mais naturais. E com isso percebeu-se que não basta simplesmente encher o rosto da pessoa de produto, que você tem que tratar a pele. Então, quando a gente estava falando antes sobre conhecimentos, vocês que estão aí na graduação, saibam que hoje as maiores tendências, os melhores procedimentos, as partes mais inovadoras estão todas elas associadas à histologia. Quando vocês estudaram lá na histologia, na citologia, a parte de epiderme, tecido conjuntivo, diferença desses tecidos, tudo hoje na estética tem migrado para entender esses mecanismos, para favorecer a formação de colágeno e elastina e sim promover um rejuvenescimento de uma forma mais natural. Então, eu vejo sim um crescimento muito grande na área da estética, ainda com essa visão de quanto mais natural, melhor. Você fazer um tratamento preventivo, desde ali dos seus 20 e poucos anos, já começar a tratar a pele com a parte da prescrição estética, uso de filtro solar, cremes específicos, sérums específicos para rejuvenescimento e associando técnicas não muito agressivas para fazer com que essa pessoa chegue aos 40 anos com um rosto natural, porém sem aqueles sinais muito evidentes do envelhecimento, para evitar que cada vez mais esse paciente precise se submeter a uma cirurgia plástica, por exemplo. Entendido. Então é o tal do menos é mais, né? Menos é mais, planejamento. Fazer um planejamento, trabalhar a questão estética, mas sem exagero, porque a gente vê até em pessoas da mídia aí, né, com aquela bocona imensa, né, ou às vezes com a bochecha protuberante, tira um pouco da forma natural. Então a tendência hoje é trabalhar com uma certa sensatez aí para que não tire até a característica do próprio rosto, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu falo assim: não adianta você ter técnica se você não tem noção. Então, você precisa respeitar os traços do seu paciente. A grande maioria esmagadora dos pacientes que eu atendo aqui, eles querem rejuvenescer, eles não querem mudar. Eles não querem se transformar. Eles querem reconhecer aquela pessoa que eles estão enxergando no espelho. E hoje, como tem muito exagero, as pessoas têm medo de fazer procedimentos estéticos. Então, a gente precisa passar segurança. Passar segurança a gente consegue com experiência e conhecimento. Tá certo, então. Tem alguns perguntando ainda, Paty, qual que é o Eli Keile aqui perguntando, faltou você responder essa pergunta, né? Pessoal, tanto na farmácia quanto na biomedicina, a gente tem um rol de procedimentos, né? Eu acho que quem escolheu fazer farmácia pensa em estética, vai ter a vantagem de trabalhar com toda a gama da questão do medicamento, né? E como área de atuação adicional. Quem fez biomedicina tem toda a parte da análises clínicas, da imagem, ou seja, mais do diagnóstico, né, um pouco mais fortalecido. Enfim, sempre tem suas vantagens e desvantagens de um lado ou de outro, mas tanto uma área quanto outra, né, a gente consegue então se desenvolver muito bem. Eu acho que a gente fica por aqui, então, Patrícia. Eu agradeço muito a tua participação, né, de você mostrar as áreas de atuação, né, da estética, de você ter, deixa eu até colocar aqui adicionar o stream aqui, o teu Instagram, para quem quiser seguir, né, mostrar todas essas áreas, a gente vê a paixão que você
que você tem em trabalhar na área, o teu profissionalismo e essa mensagem, né, de que para a gente chegar lá, não adianta a gente querer trabalhar em estética, a gente tem que trabalhar dentro de uma sistemática aí para se estabelecer uma competência, buscar as pós-graduações, as especializações, né, para que você chegue num nível que você chegou aí. Né? Muito obrigado e provavelmente a gente deva fazer mais lives durante esse caminho que a gente tem no curso com o pessoal. Gente, olha, eu estou lendo alguns comentários ali, eu gostaria de agradecer todo o carinho de vocês. Sempre me coloco à disposição, tanto eu já conheço aí o Mela, né, Vale? Quantos anos, o Mela sabe que ele pode mandar mensagem, que eu sempre dou um jeito de fuçar na minha agenda e conseguir dar atenção, porque eu sempre gostei muito de ensinar, eu sempre acho que o conhecimento, para ele ser válido, ele precisa ser compartilhado. Então, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por vocês terem ficado todo esse tempo aqui me esperando, escutando o que eu tinha para dizer para vocês. Convido vocês novamente a me seguirem lá no Instagram, vou ficar muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha rotina e do meu conhecimento com vocês. E é lá que vocês vão ficar sabendo quando os cursos vão ser lançados. Tá? Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de novo, Mela. Me coloco à disposição de vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá por direct, que assim que possível eu sempre respondo e ajudo vocês com o maior carinho. E, gente, trabalhar com estética não é só isso, Mela. É igual você falou, você tem que ter muito amor por aquilo que você está fazendo. Às vezes chegam perguntas para mim assim, Patrícia, essa área dá dinheiro? Recebo muito dessa. Patrícia, essa área dá dinheiro? Eu sempre respondo a mesma coisa. Nem a vaca dá leite. Você tem que ir lá tirar. Então, se você for um bom profissional, e principalmente se você for um bom ser humano, o resultado vem. Então, você tem que trabalhar com amor, você tem que trabalhar com paixão por aquilo que você escolheu, que os resultados vêm. E se aperfeiçoar para isso, tá? Então, gente, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Novamente, Mela, muito obrigada por esse convite. Fiquei muito feliz, eu estava muito ansiosa por essa live, para poder conversar com todos vocês aqui. Espero ter respondido todos os questionamentos de vocês. Caso não, me coloco à disposição. Obrigada, gente. Boa noite. Então, tá certo. Agora, pessoal, agora terminamos nossas atividades, agora a gente pode dizer que sextou, né? Mas sextou, todo mundo em casa, quietinho, porque o coronavírus está aí querendo pegar todo mundo. Então, vamos se cuidar. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, Paty. Até mais, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos fazer mais dessas, tá? Podem esperar. Até mais. Tchau, gente.